Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje quero falar com vocês sobre dois tipos de pessoas. Aquelas que estão sempre de mal com a vida e aquelas que em qualquer situação ela não demonstra a sua dor. Muitos vão até se autoanalisar, mas a grande maioria nunca vai admitir. Quero falar sobre pessoas que reclamam de tudo e por nada. Mas também quero falar de pessoas que louvam em qualquer circunstância. Em qual dessas pessoas você se encaixa? Naquela que reclama ou naquela que louva em qualquer situação? Quero mostrar para vocês um versículo agora. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, diz para eles fazerem as coisas sem murmurações, ou seja, sem reclamações. Eles deviam ser aquele tipo de pessoa que se dava uma missão para fazer, pessoas que até faziam, mas reclamavam de tudo, que estavam sendo feito como se estivesse fazendo por obrigação. Reclamar ou murmurar não são coisas que agradam a Deus, pois significa que você não está satisfeito com a sua vida. Parece que você não se agrada com aquilo que Deus te dá. Reclama mais do que agradece. Cuidado com isso. Cuidado em querer falar também de alguém da igreja. Tem pessoas que, além de reclamar das coisas da vida dela, ainda reclamam das pessoas da igreja, dos membros, dos obreiros, dos pastores. Mas quero dar um exemplo para vocês de que Deus não se agrada de pessoas que murmuram contra os seus escolhidos. Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus para uma missão impossível. Lembram aquele filme? Missão Impossível, que passa na televisão? Tirar das mãos de um faraó milhares de pessoas. Moisés, como servo obediente, no começo até relutou, tentou dar desculpas, mas depois que ele assumiu o papel de libertador do povo de Israel, ninguém mais poderia tocar nesse homem. Sabe por quê? Porque ele assumiu um compromisso com Deus. E quando uma pessoa faz isso, está debaixo da proteção de Deus. Após tirar o povo do Egito, eles atravessaram o deserto. Uma travessia que levaria 40 dias apenas. Só que acabou levando 40 anos por causa das murmurações do povo. Vejam que murmuração atrasa suas bênçãos. Mas quero ver a história com vocês dos 12 espias que foram enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã, a terra prometida por Deus para eles. Eles foram e dos 12, somente 2, Josué e Caleb, disseram que a terra era boa para eles possuírem, apesar de haver homens de guerra lá e as cidades serem fortificadas. Josué e Caleb tentaram animar o povo, mas os outros 10 murmuraram a ponto de toda a congregação ficar contra Moisés e Deus querer matar todos eles no deserto. Moisés teve que interceder pelo povo para que eles, juntamente com aqueles homens, não morressem. Então, Deus ouviu o pedido de Moisés. Mas vejam o que aconteceu com os homens que murmuravam. Números capítulo 14, versículos do 36 ao 38. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Esses homens, por murmurar e incentivar outras pessoas contra um escolhido do Senhor, morreram. Vejam como isso é sério. Cuidado com o que você anda falando de um servo de Deus. Cuidado. Deus não se agrada nem um pouco disso. Agora quero ver uma outra história com vocês. Uma história de dois homens que, em meio a uma situação muito difícil, eles louvaram a Deus. Todos devem conhecer a história de Paulo e Silas, que na cadeia louvaram a Deus e elas se abriram. Mas quero ver com vocês o que aconteceu com esses homens e mesmo assim eles louvaram. Paulo e Silas estavam em Filipos pregando o Evangelho, quando uma jovem que tinha um espírito de adivinhação veio até eles. E Paulo, incomodado com a situação, expulsou o demônio que fazia aquela mulher adivinhar as coisas. E com isso, os senhores desta mulher, que tinham grande lucro com ela, se revoltaram. Mas veja uma coisa. Para aqueles que não acreditam que demônios podem agir na vida de uma pessoa, prestem atenção agora no que eu vou falar. Essa menina tinha um demônio que fazia ela saber da vida dos outros. Não que ela adivinhasse algo, mas o demônio sabia da vida das pessoas. Ou seja, os demônios prestam atenção na nossa vida. Eles sabem se estamos ou não andando com Deus. Eles andam ao derredor. Mas continuando, os homens revoltados mandaram prender Paulo e Silas. Mas não foi só prender. Vejam o que aconteceu com esses homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 20 ao 24. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Esses homens foram açoitados várias vezes, ou seja, deviam estar todos machucados, e o carcereiro, mesmo assim, colocou corrente em seus pés. Esses homens tinham tudo para murmurar e reclamar de Deus, dizer: Senhor, estávamos pregando o seu evangelho, fazendo a sua vontade, e veja o que nos aconteceu. Por que o Senhor permitiu isso? Eles poderiam ou não poderiam fazer isso? Sim, eles poderiam se revoltar, mas a atitude desses homens demonstra quando alguém está firme com Jesus ou se ela está firme somente da boca para fora. A atitude deles demonstra isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Esses homens estavam louvando bem alto. Esses homens, mesmo em uma situação difícil, oravam e louvavam a Deus bem alto, porque os outros presos ouviam. Eles receberam a liberdade após isso. Deus abriu as cadeias, não só deles, mas de todos que ali estavam. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. 2 lições nós aprendemos hoje através desta mensagem. A primeira é que as murmurações atrasam suas bênçãos e podem te levar à morte se suas murmurações forem contra um escolhido do Senhor. E a segunda é que mesmo que você esteja passando pelo pior momento da sua vida, você deve orar, louvar e confiar em Deus, demonstrando toda a sua fé nele, e o milagre que você tanto precisa vai acontecer.
Qual dessas pessoas você quer ser? Aquele que reclama de tudo, inclusive dos pastores da igreja, ou aqueles que louvam até em situações de aflição? Pare e reflita. Veja se você está sendo murmurador ou se você está sendo agradecido. Deus age em favor daqueles que realmente o amam. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esta mensagem. Muito obrigado por mais este ensinamento. Hoje o Senhor nos mostrou que não se agrada nem um pouco das pessoas que reclamam e murmuram contra o Senhor. Não só contra o Senhor, mas também de pessoas que reclamam dos seus servos, dos seus escolhidos. O Senhor também nos mostrou que existem aquelas pessoas que, mesmo passando por uma situação muito difícil, elas te louvam. Elas são agradecidas por qualquer situação. Paulo e Silas eram homens de fé que foram açoitados e foram muitos açoites, pois a palavra do Senhor diz isso, que eles tomaram muitos açoites. Eles deviam estar muito machucados. Estavam presos em correntes, mas mesmo assim, esses homens louvaram e oraram ao Senhor. Demonstração de fé e de confiança e de agradecimento. Nós queremos ser assim. Queremos ser agradecidos em tudo, mesmo em situações difíceis, em situações que parecem impossíveis aos nossos olhos. Mas sabemos que o Senhor pode nos livrar. Tem situações que acontecem na nossa vida que somente o Senhor pode nos ajudar. E é nessa confiança que chegamos diante do Senhor e lhe pedimos: venha agir nas nossas vidas. Haja, Senhor, em favor daqueles que realmente te louvam, que te amam, que te buscam e que são verdadeiros adoradores do Senhor. Não deixe essas pessoas sem respostas. As orações dos teus servos, que são fiéis a ti, que essas orações cheguem diante do Senhor, que elas cheguem diante de ti. E se essas orações estiverem de acordo com a tua palavra, que o Senhor possa atender aos pedidos delas. Pai, eu estou falando de pessoas que te servem de verdade. Estou falando de pessoas que te buscam e te amam de verdade. Atende, Senhor, o pedido das suas orações. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e, se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam também ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.